Marcos capítulo 8. Flamengo perdeu, gente? Perdeu! Muito bom. Eu fico... É isso aí. Olha lá. O antes quase não fala na igreja, mas quando o Vasco ganha do Flamengo, ele fala lá. Então, é isso aí. O bom é que está sendo tudo gravado, que o Flamengo perdeu pro Vasco, vai pro YouTube. Entendeu? Bom, olha só. Quem quiser acompanhar as mensagens daqui da igreja, nós temos um canal do YouTube, ICNV Jacutinga 836. Então, ICNV Jacutinga 836. Você entra lá no YouTube, registra-se lá, inscreva-se no canal, que você vai estar recebendo sempre o aviso das novas mensagens, do que está acontecendo. Entendeu? Então, você pode se inscrever lá. Outra coisa, se você quiser ficar por dentro também do que está acontecendo, há um grupo também no WhatsApp da igreja, que é o ICNV Jacutinga também. Então, o ICNV Jacutinga, se você quiser que acrescente seu nome aí no grupo da igreja, ali tem uma pranchetinha, é só colocar o seu nome e o número que a Luciene que... Opa! A Luciene que... Caramba, agora ficou show. A Luciene que está... responsável como administradora vai acrescentar você. É onde a gente coloca os anúncios da igreja, onde a gente coloca é a ferramenta que a gente tem de comunicação para a igreja, tá bom? Então, se você é da igreja, não colocou, ainda que você não goste de responder 700 bom dias, não é? Bom dia, 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 bom dia. Entendeu? É só você silenciar o grupo, depois você vê tudinho, entendeu? Então você dá aquela silenciada. Se você dá um trabalho, não pode estar, silencia o grupo, depois você vê tudinho. Entendeu? Porque é uma coisa tremenda. Então, quando chega na parte da tarde que começa, gente. Boa tarde. E de noite? Boa noite. Esse grupo é lindo demais, gente. Coisa linda demais, né? Fantástico. Então tá bom. Marcos capítulo 8, versículo 22. Esqueci meu óculos em casa. Diz assim: foram eles para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhes que lhe tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Muitas vezes, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Amém? Vamos orar, gente? Vamos orar. Pai querido, nós pedimos a Ti a Tua intervenção. Nós clamamos a Ti pelo Teu cuidado. Nós clamamos a Ti pelo Teu favor. Nós clamamos a Ti para que o que nós estamos fazendo nesse lugar seja muito mais do que um bate-papo, seja muito mais do que uma reunião religiosa, mas seja, Deus, algo que mova, que redunde em glória para o Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministra profundamente em nosso interior. É o que nós pedimos a Ti, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Demora um pouquinho até a gente acalmar, porque mudou bastante coisa. Vocês, se acharem que está muito longe, vocês podem ficar aqui também, tá bom? Se estiver muito distante aí, vocês podem ficar aqui. Mas a gente vai ajustando e se preparando aí para esse movimento, essa agitação toda. Bom, então nós estamos vendo uma passagem de Jesus que fala sobre o cego de Betsaida, e alguns pontos muito interessantes acontecem aqui. Alguns pontos importantes acontecem nesse lugar, né? Eu quero partir do princípio que a gente
sempre que você pede ou ora por alguém, você pede ou ora por alguém pautado, balizado naquilo que, naquilo que é importante para você, né? Então, um exemplo, eu vou orar pela vida do meu amigo que está ali, né? Só que nós não nos conhecemos intimamente, nós não nos conhecemos profundamente. Então, quando ele fala assim, ora pela minha vida, quando eu vou orar pela vida dele, pelo fato de eu não conhecer o que ele está passando, o que ele está vivendo e qual é a necessidade dele, a gente muitas vezes vai orar em cima daquilo que nós consideramos ser bom, entendeu? Nós vamos orar pautado em cima daquilo que nós consideramos ser importante. Então, você vai ter pessoas que vão orar pela família, você vai ter pessoas que vão orar sabe, N situações. Você vai ter pessoas que vão orar por N motivos. Mas essa oração, ela não vai estar muitas vezes pautada em cima daquilo que a pessoa precisaria ou que estaria dentro do seu coração. Por quê? Porque ela não se expressou e essa pessoa apenas que vai orar, ela apenas ora aquilo que ela declarou, que ela acha ser bom dentro do seu coração. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então, quando eu abro minha boca para orar por alguém, eu começo a pedir por essa pessoa bênçãos de Deus, aquilo que eu acho que é bênção para mim. Entendeu? Eu começo, Deus, cuida da vida do Michel, cuida dele, pela família, por isso, por aquilo. Todas essas coisas são importantes a mim. Mesmo que se o Michel não falasse, ele estivesse precisando de alguma oração no tocante a trabalho. Mas naquele momento, eu coloquei para fora, eu externei, eu verbalizei aquilo que era importante para mim. Então eu quero o bem para você, e o bem que eu quero para você é o bem que eu acho, entendeu? Que perfaz, que completa o meu ser. Amém? Então, o bem que eu quero para o próximo é aquele bem que eu acho que seria bom para mim. Então, por isso que diz, aquilo que você acha bom para você, faça o próximo. Realize o próximo. Né? Amém? Então, é por isso que a palavra de Deus, ela vem dizendo para a gente, para nós nos enchermos, para nós conhecermos a palavra, para nós entendermos essa palavra, para quê? Para que nós possamos estar sendo pautados nos valores cristãos, e quando eu olho para o meu próximo, eu faço então para o meu próximo aquilo que o meu coração está cheio. E o meu coração então vai estar cheio daquilo que vem do contexto dos valores cristãos bíblicos. Então, quando eu começo a orar pelo outro, eu começo a orar pelo outro pautado naquilo que eu entendi, que eu conheço da palavra de Deus. Amém? Isso é importante entender por causa dessa leitura desse texto. A leitura desse texto fala aqui do cego do Betsaida, que eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Então eles entram numa cidade e algumas pessoas então trazem um cego para Jesus. O cego, trouxeram a Jesus e disseram, Senhor, aí que está o interessante, eles não simplesmente falam, Senhor, cure esse cego. Senhor, nós trouxemos esse cego para o Senhor, para que o Senhor possa curá-lo. Ele não faz isso. Não há essa colocação. Eles aproximam-se de Jesus, eles trazem o cego e eles falam, e suplicando-lhe que tocassem nele. Então as pessoas que trazem o cego até Jesus, elas estão ali agora suplicando, súplica, um pedido veemente. Estão suplicando a Jesus que tocassem nele. Que Jesus tocasse nesse cego. A importância de Jesus tocar nesse cego. E eu comecei a pensar nesse texto. Eu comecei a viajar nesse texto. Onde estava, dentro da palavra de Deus, alguma ordem, ou nesse breve ministério de Jesus que havia começado há pouco tempo, ou nos profetas do Antigo Testamento, que havia ensinado, que havia ordenado que para que houvesse cura, para que houvesse a manifestação de Deus, ou do Espírito Santo de Deus, precisaria haver o toque. Mais à frente ele vai ensinar que os presbíteros impondo as mãos, para que possam ser tocados, mas nesse momento ainda não.
Nesse momento ainda não há ordem de que haja toque. Esse momento ainda não há ordem de que esse toque precisaria acontecer. Por exemplo, a gente começa a viajar um pouquinho no contexto bíblico e você vai enxergar a mulher do fluxo de sangue. Quantos lembram da mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue, na verdade, ela está ali há 15 anos, né, com aquele fluxo, com a menstruação que não para. E para o conceito judaico, aquela mulher era considerada imunda. Não era simplesmente um incômodo de ter uma menstruação que todos os dias que não parava. Mas era muito mais do que isso. Aquela mulher era considerada imunda. O que era ser considerada imunda? Uma mulher que tinha sua vida normal, que havia lá, passava pelo seu período das suas regras menstruais. No período, naqueles dias que aquela mulher estivesse ainda com o fluxo, ela não poderia se relacionar com ninguém. Ela não poderia ter relação com ninguém. E eu não digo relações sexuais, eu estou falando de relação, de toque, de falar, ou seja, até uma pessoa que chegasse próximo a essa mulher e tocasse nessa, essa pessoa teria que se banhar-se. Porque ela era considerada o quê? Imunda. Então, naquele período das suas regras, ela não tinha convivência com ninguém, ela não poderia ter convivência com ninguém. Ela tinha que ficar, bem dizer, isolada, no cantinho dela, esperando para poder purificar-se, e aí novamente ela entrar no convívio social, familiar, com o marido, aquela coisa toda. Deu para entender? Agora eu quero que você pense nessa mulher do fluxo de sangue. Há quantos anos que ela está com esse fluxo? Há quantos anos que ela está vivendo com isso? E há quantos anos é considerada imunda? E há quantos anos ela não tem relação com pessoas? Não tem relação de toque, de amigo, porque as pessoas que se aproximavam dela também ficariam o quê? Imundas. O interessante é isso, porque não era simplesmente que eu não poderia tocar numa pessoa, é que aquela pessoa que tocou naquela mulher, ela também está o quê? Imunda, ela teria que se limpar, ela teria que se purificar. E essa mulher então, em todos esses anos, ela é privada do relacionamento familiar, social, do relacionamento, né, se tivesse marido, por todos esses anos. E a gente começa a pensar no seguinte: quando ela sabe que Jesus está aproximando-se, o que ela fala dentro dela? Se eu tão somente o quê? Tocar em Jesus. Por que ela fala se eu tão somente tocar em Jesus? Eu serei curada. Porque era exatamente o que dela? A carência dela. O toque, a proximidade, a aproximação, o relacionamento. O que o fluxo faz com ela? O fluxo faz com ela de tornar essa mulher imunda. Mas o maior problema não era o fluxo. O maior problema era o que o fluxo gerava sobre a vida dela. Ou seja, ela era excluída. Então ela vivia literalmente uma exclusão, uma rejeição. Então quando ela ouve que há um Senhor Jesus que é misericordioso, que é bondoso, que cura, que restaura, que faz todas as coisas, a sua esperança renova-se. Remostra-se a sua esperança, a ponto dela falar assim: se eu tocar nele, ou seja, nesse eu posso tocar. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Não era simplesmente a cura de um fluxo de sangue, mas era a restauração completa da vida dela, daquilo que ela já havia perdido. Mas a pergunta é: onde estava escrito que ela tinha que tocar em Jesus? Isso nasce dentro de quem? Dela. Deu para entender? Isso nasce dentro dela. É a maior carência que ela tem agora, é o toque. É a maior carência que ela tem agora, sabe o que é? É a ser aceita. É a aceitação. E pela aceitação ela paga o preço. Porque ela ser uma mulher imunda, ela não poderia estar no meio daqueles homens, daquelas pessoas. Mas ela não quer nem saber. Por quê? Porque é o toque, é a aceitação, é a cura. E ela começa a entrar no meio daquelas pessoas e alguém toca. E ela toca nas vestes de Jesus. E ao tocar nas vestes de Jesus,
ao tocar nas suas vestes, Jesus para. Não foi isso que aconteceu? Jesus para. E detalhe, Jesus estava no meio de uma missão. Jesus estava se dirigindo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo, que na verdade ia morrer. E ele ia ressuscitar a filha de Jairo. Algumas coisas muito interessantes acontecem ali, né? Uma mulher do fluxo de sangue que aproxima-se de Jesus, toca em Jesus e ele diz: opa, alguém me tocou. Os discípulos não conseguem entender nada. E quando a gente começa a olhar por essa perspectiva, a gente vai entender o porquê que os discípulos não conseguem entender nada. Os discípulos olham para ele e dizem assim: mas mestre, como é que o senhor diz alguém me tocou? A multidão te espreme, te aperta, te toca, te faz isso, e o senhor diz alguém me tocou? Quase que pergunta assim: está tudo bem com o senhor? Não é? Está de boa, mestre? Ele falou assim: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou porque virtude saiu de mim. Então, o que chamou a atenção de Jesus? É o fluxo de sangue ou o toque diferente? O que chamou a atenção de Jesus é a enfermidade ou a forma como aproximamos, como essa mulher se aproximou dele? A verdade que estava no coração dela, a razão que estava no coração dela, e a forma como querer as coisas transformadas dentro do coração daquela mulher. Jesus toca naquela mulher: filha, a tua fé te salvou, te curou, filha. Agora você pode ir embora. Aquela mulher volta para casa agora, irmãos, não é porque acabou o fluxo de sangue, é porque agora ela pode ter relacionamento. É porque agora ela é aceita. É porque agora ela pode viver novamente. Mas tudo acontece partindo de algo, de uma carência que estava dentro do seu coração. Então o que Jesus age na vida dessa mulher é muito mais do que interromper um fluxo de sangue, é dar nova vida. É dar esperança de vida. Muito mais do que curar uma enfermidade, é dizer: eu renovo a tua vida. Eu faço diferente a partir de hoje. É como se estivesse dizendo, no meio dessa multidão louca, no meio dessa opressão doida, onde todo mundo está apertando, falando. Imagina, irmãos, eu quero que você entre nessa história. Quando eu falo dessa história, eu entro nela. Porque os discípulos estão dizendo: mestre, a multidão te aperta, te espreme, te isso, te aquilo. Vem cá, Cláudio. Vem cá, tá rindo, Zé Mar, pode vir também. Começa a apertar ele sem falar nada. Ô, gente, é Jesus que aqui entra. Entra na história. Quantos acham que foi? Tá bom, é brincadeira, tá bom. Tive que acabar rápido porque ele levou a sério, entendeu? É. Quantos acham que foi assim? Não acho que foi assim, não. Pior, muita gente. Eu acho que foi assim: Senhor, não sei o que, pai, quero não sei o que. Um tentando, gente, vê se não é isso. Um tentando falar mais alto que o outro, um tentando gritar mais alto que o outro, um tentando, entendeu? Impor as suas necessidades mais forte que o outro, mais veemente que o outro. Fora a tentativa de apertar, porque esse apertar não era simplesmente assim, era chamar, era puxar a roupa, era os discípulos tentando afastar, mas não conseguiam. Então você imagina o que está acontecendo. Agora pega essa história e traz para o dia de hoje. E veja se você consegue imaginar o que acontece hoje. De como esse mundo trata você hoje. De como as coisas são para você hoje. Que parece que tudo que você tem que conquistar na sua vida tem que ser com muita luta, com muita garra, com muita vontade. E muitas vezes parece que a vida não colabora com você. Quantos acham isso? Parece que a vida não colabora com você. Você faz a coisa certinha, Giovanni. Certinha. Quando vai lá na frente, eu estou plantando, vai dar certo. Vai dar certo. Estou plantando aqui, eu estou semeando, Senhor, estou semeando. É agora. É agora que vai acontecer, Senhor. Daqui a tantos meses. E daqui a tantos meses vem uma chuva, vem um sol, vem aquela semente seca. Você fala assim: caraca. Tu olha pro vizinho do lado, já está até com fruto. Fala assim: caraca, miserável.
acontece. Mas o que chama a atenção de Jesus, presta atenção, não é se você está com problema no seu casamento. O que chama a atenção de Jesus não é se você está com problema com seus filhos. Fernando estava falando sobre isso na sexta-feira. O que chama a atenção de Jesus não é se você está com algum tipo de enfermidade. O que chama a atenção de Jesus não é a sua carência, mas é o quanto você quer encontrá-lo. É o quanto você enxergou dentro de você que você precisa dele. Não era o fluxo de sangue simplesmente, mas era o que o fluxo de sangue estava gerando na vida dela. O que mata o camarada não é a bebida simplesmente, é o que essa bebida gera sobre a vida dela. O que mata o camarada não é a cocaína, a maconha simplesmente. O que mata o camarada é o que essa maconha, o que essa droga faz com essa vida aqui, dizendo: oh, você é um lixo, você não presta para nada. Quantos estão entendendo? Então o ato dessa mulher dizer assim: se eu tocar nele, alguma coisa vai acontecer, eu vou ser curada, eu sou restabelecido. A disposição de nos levantarmos, a disposição de levantar no dia a dia, colocar, né, como eu estava falando, respirar fundo e falar assim: eu vou em frente, não vou parar. Por quê? Porque você sabe onde você quer chegar. Nós sabemos onde nós queremos chegar. E se onde nós queremos chegar Jesus não está, então não é uma chegada. Se o alvo da igreja está pautado em cima daquilo que você enxerga, o que você vê, você não está chegando em lugar nenhum. Irmãos, presta atenção numa coisa, falei isso também numa quarta-feira, um dia desse. Que nós acreditamos mais naquilo que nós vemos do que aquilo que nós não vemos. Eu falei em 2 mensagens nos domingos passados sobre a secularização da igreja e a igreja espiritual. A igreja secular é aquela que acredita muito naquilo que está vendo. Eu acredito no Cláudio porque eu estou vendo, eu acredito na Sandrinha porque eu estou vendo. De manhã eu falei sobre isso, eu perguntei: quantos aqui? E aqui vai dar bem legal, olha para cima. O que você está vendo aí em cima? O céu, você acredita nele? Você acredita que o céu está aí? Sim ou não? Sim. Está aí. E se eu levar você agora para o mar, eu vou dizer assim: olha, o mar que você está vendo não está ali. Você vai dizer o que para mim? Você está doido, pastor. E eu perguntar assim: como é que você prova então que o mar está ali? O que você faz? Você vai pegar a água, vai pegar meu cangote, você vai fazer alguma coisa, vai me levar lá dentro. Fala assim: está aí, ó. Você está sentindo. Não é isso? Sim ou não, gente? Sim. Imagina a Sandrinha pegando meu cangote. Né, Sandrinha? Aham. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui acreditam que Deus existe? Só essa metade aqui vocês venceram. Quantos acreditam que Deus existe? Amém. Como é que você prova isso? Como é que a gente prova isso? Presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Esse aqui está gravando? Presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Nós acreditamos em Deus. Nós confiamos em Deus mesmo. Porque a questão toda que eu quero dizer para você é o seguinte: como é que nós conseguimos acreditar naquilo que foi criado? Como é que nós conseguimos olhar para o mundo físico e achar que o mundo físico é mais real do que o mundo espiritual? Se o mundo físico existiu a partir de um Deus que é Espírito, como é que a criação pode ser mais real que o Criador? Como é que aquilo que foi criado pode roubar da gente o acreditar mais do que aquele que criou todas as coisas? Então o que parte do coração dessa mulher não é simplesmente um fluxo de sangue. O que parte do coração dessa mulher é que ela acredita que aquele é o Messias, que é aquele que vai transformar a sua vida, que é aquele que fala assim: eu tocar na veste desse homem, eu serei curado. Ela não entrou em nenhum médico dessa mesma forma. A Bíblia fala que ela já tinha gastado somas de dinheiro para ser curada.
Mas em nenhum médico ela entrou nessa convicção, vou lá no doutor fulano de tal, que com certeza ele vai me curar. Mas quando ela entra e encontra Jesus, ela diz, se eu tocar nele, ele vai me curar. Era essa carência, era esse alvo, era esse vazio dentro dela que motiva essa mulher a buscar o que ela precisa. Amém? Amém. Quando a gente olha novamente para esse texto do cego de Betsaida, a gente tem que entender que é o seguinte, que Betsaida é uma cidade de pessoas que não creem em nada. Betsaida é uma cidade de pessoas que não estão acreditando. Quer ver? Mateus capítulo 11. Deixa marcadinho esse texto aí, por favor. E vamos comigo, só para você ver o que seria Betsaida. Mateus capítulo 11, versículo 21. Volta um pouquinho. Mateus 11, 21. Amém, todos? Amém. Diz assim, ai de você, Corazim. Ai de você quem? Betsaida, mesma cidade. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, há muito tempo elas teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo a sua cabeça e cobrindo-se de cinzas. Então você percebe que Betsaida, pode voltar para o texto, Marcos 8, você percebe que Betsaida é uma cidade difícil de acreditar. Betsaida é essa cidade que consegue dizer o céu existe, o mar existe, ela consegue dizer que o vento existe, mas na hora de dizer assim, olha, Deus. Betsaida talvez seja uma cidade que tenha recebido Jesus, uma cidade que tenha recebido Jesus, que viu milagres acontecer, amém? Está dizendo aqui, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, por quê? Os milagres que aconteceram na tua terra, se tivesse acontecido lá em Tiro e Sidom, há muito, eles já teriam se convertido. Há muitos que teriam reconhecido que Deus é mais real do que céu, do que mar, do que vento, do que aquilo que a gente enxerga. Então essa é uma cidade de uma igreja secular, de uma igreja superficial. Esse é um lugar de uma igreja que ouve falar de Jesus, que enxerga os milagres de Jesus, mas não conseguem depender dele para que Jesus preencha o vazio da alma, para que Jesus preencha o interior do homem. Mas nessa cidade tinha um grupo de pessoas que olham para esse cego não mora em Betsaida, esse cego não vive em Betsaida, mas que a maior parte do seu tempo ele está em Betsaida. Por quê? Porque ele vive literalmente da esmola, da ajuda de outras pessoas. Ele vive mendigando, ele vive na mendicância, ele vive esperando que alguém o ajude, que alguém faça alguma coisa por ele. Ele vive dessa forma, entende? Então por isso que ele entra em Betsaida, porque ele mora ali perto daquele povoado, mas ele não é daquele lugar ali. Tanto que o Senhor fala, olha, você está curado, mas não volta para Betsaida, vai para casa. Você vai para sua casa, né? Esse grupo de pessoas trazem ali o cego, e ali ao trazer aquele cego a Jesus, eles dizem, Senhor, toca nele, para que ele seja curado. E depois nós viajarmos um pouquinho na mulher do fluxo de sangue, a pergunta é, por que eles falaram toca nele? Por que o toque precisaria acontecer? Jesus cura 10 leprosos sem tocar neles. Jesus cura 10 leprosos sem tocar neles. Jesus conversa com eles, fala com eles, ministra sobre o coração deles e eles vão embora. No meio do caminho eles percebem que estão o quê? Curados. E aí quantos voltam para agradecer? Um volta.
Mas Jesus não tocou nele. Jesus tocou nos leprosos e eles foram curados. Não tocou nele. Ou seja, não há uma regra dizendo que tem que haver o toque. Então, de onde esses homens tiraram o seguinte: toca neles, toca nele, para que esse cego seja curado. Eu peço para esse cego aquilo que eu quero o quê? De melhor? Para mim. Eu quero pedir para esse cego que o Senhor restaure a sua visão. Mas eu quero pedir para esse cego que o Senhor toque nele. Porque ser tocado por Jesus seria muito bom. Deu para entender? Ou seja, então eu enxergo a visão desses homens, eu olho para esses homens e digo também para esses homens que a mesma forma eles queriam viver ou vivenciar esse toque do Senhor. Eles queriam também sentir esse momento de relacionamento. Por que eu digo isso? Porque se não fosse assim, se eles não acreditassem que o toque de Jesus curaria, eles não teriam levado o cego até lá. E eles levam o cego até esse Senhor Jesus porque eles acreditam que o toque de Jesus vai fazer algo por eles. Jesus é tão fantástico, irmãos, que ele, versículo 23 diz assim: ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Jesus ouve aquilo, toma o cego pela mão e tira de perto daqueles homens que levaram o cego até ele. Percebeu isso? Então os camaradas chegam até Jesus: Senhor, toca nele para que ele possa ser curado. Você é um bom homem, é cego, mas é bom homem. Precisa enxergar, Senhor. Jesus pega esse homem cego pela mão, toma pela mão e leva. Alguma coisa já está acontecendo interessante, que esse homem está sendo conduzido pelas mãos, está sendo tomado pelas mãos. Jesus, algumas passagens bíblicas, elas não acontecem por acontecer, mas detalhes enriquecem muito a mensagem, quando ele diz: Jesus tomou o cego pela mão. Irmãos, quantos lembram do cego sentado na porta do templo chamado Formosa? Quantos anos esse cego estava lá? Quantos anos esse cego estava sentado naquele lugar? E aquele homem já não conseguia nem mais pedir esmola, levantando a cabeça. A sua autoestima era nada. Sentado há 30 anos, lá naquele lugar, ninguém dando atenção. As pessoas entravam no templo, que era a igreja, para orar, para o culto, sei lá o que era, entendeu? Entravam lá e lançavam algumas moedinhas para ele, mas o cego, ele já nem olhava mais para o alto. Como é que a gente sabe disso? Porque em Atos, João e Pedro aproximam-se dele e dizem: olhem para a gente, olhe para mim, levante a tua cabeça. Está entendendo? Então, quando a gente olha para esse cego de Betsaida, nós não podemos esperar alguma atitude diferente. Nós não podemos esperar que seja a atitude de um homem que está bem resolvido, de um homem que está com relacionamento em alta. Ele é tão afetado e tão rejeitado na sociedade quanto esse camarada que estava sentado na porta. Alguns homens de coração bom aproximam-se dele, levam até Jesus para que alguma coisa aconteça. A primeira coisa que Jesus faz: trabalhar na carência do ser humano. E qual é a carência do ser humano hoje? É a solidão. Então você tem hoje pessoas cercadas de pessoas e ela é sozinha. Você tem hoje pessoas cercadas de gente, mas ela é sozinha. O relacionamento de pessoas hoje é através do WhatsApp, é através do Facebook, é através das outras mídias sociais que aparecem e que vão inventando. As pessoas não têm coragem mais de ser elas mesmas, as pessoas não têm coragem mais de se abrir, as pessoas não têm mais coragem de estar umas com as outras. A dificuldade de relacionamento.
Jesus então olha para esse cego e ele toma esse cego pela mão. Ele já foi Jesus, agora é cego. E ele toma o cego pela mão. Tô cego. Amém? Qual é a primeira coisa? Presta atenção. Qual que é a primeira coisa que o cego sente? É o toque na vista? É o toque aonde? Na mão. Pode sentar, a cadeira está aí atrás. Amém? Qual que é a primeira coisa que esse cego sente, irmãos? É uma ministração nos olhos dele? Não é uma ministração nos olhos dele. Não é o cuspizinho de Jesus nos olhos. A primeira coisa que ele sente é que Jesus vai tratar com ele em particular. Jesus tira todos de perto dele. Jesus tira todas as opiniões. Jesus tira todos aqueles que estão com um olhar de pena. E leva esse camarada sozinho com ele. Porque Jesus não está com pena dele. Jesus tem o quê? Amor. Eu cuido de você com amor e não por pena. Jesus pega ele pelo braço e leva. Eu não sei se alguém um dia levou esse camarada, não sei se algum dia ele sentiu esse toque de alguém levar ele à parte. Os cegos estavam acostumados a dizer assim: cala a boca, cego! Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cego, deve ser flamenguista. É, não é? Aqui sou eu, meu amigo. Lá tu me mexe. Amém? E as pessoas dizem: cala a boca, cego. Jesus pega esse cego pela mão e vai tratar com esse camarada. E vai tratar com esse camarada. Quando ele leva para longe, uma das coisas que eu acho mais importante, mais fantástica que eu vi nesse texto, é que Jesus levou esse cego para longe, levou para fora do povoado. Foi isso aqui, versículo 23. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Bom, a partir de agora, Jesus levou esse cego para fora do povoado. Ele podia fazer qualquer coisinha, né, Sandrinha? Ele podia curar de qualquer jeito. Né, Anderson? Ele poderia chegar lá e falar assim: olha, cego, eu te curo. Cego, a partir de agora você não é cego. Né? Ele podia fazer isso, irmão. Ele podia chegar lá sem toque, assoprar. Ele podia nem levar ele. Ele podia sempre falar assim: olha, torne a vida, torne a enxergar, né? Podia fazer um milagre. Mas não é isso que acontece. Ele fora do povoado, longe dessas pessoas, ele faz exatamente o que os homens pediram. Ele toca. Ele ouve a intercessão. O que é intercessão? A intercessão é o meio pelo qual nós levamos algo ou alguém à presença de Deus. A intercessão é você estar no meio. Intercessão é você levar alguma coisa, de alguma forma, até a presença de Deus, para tornar a Deus conhecido através da sua oração ou da sua ação. Então, quando é que esses homens fizeram? Esses homens intercederam pelo cego. Esses homens levaram o cego até Jesus e disseram: Senhor, toca nele para que ele seja curado. O que me chama a atenção, o que eu acho fantástico, é que Jesus não precisaria ter feito nada disso, mas Jesus ouve a intercessão desses homens. Jesus leva esse cego para fora do povoado e ele vai fazer o que eles pediram. Ele vai tocar no cego. E esses homens são tão errados ou tão pecadores quanto qualquer um de nós. Eles clamam ao cego, talvez dentro de uma necessidade deles também. Não era somente as vistas, mas era o toque.
não era somente o enxergar, mas era algo mais profundo. E Jesus faz isso me dá a ideia de que toda a intercessão que nós fazemos e levamos a Deus, Ele ouve, mesmo a gente sendo quem nós somos. Mesmo você olhando para você dizendo, mas eu não presto, mas não vale nada, a minha vida está assim, pastor, eu fiz isso, eu pequei daquele jeito, eu errei, eu tropecei, eu estou assim, eu estou assado, está muito ruim para mim, sabe, o que o Senhor está olhando para mim, para você, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua súplica, Ele ouve quem você é. Por quê? Porque Ele dá importância ao que você tem para falar para Ele. Ele dá importância quando você sai do seu lugar para levar a Ele alguma coisa. Ele dá importância a esse movimento de olhar para Ele, de confiar nele, de chegar a Ele. O que muitas vezes nós não damos importância. Muitas vezes nós estamos falando, mas eu já orei a Deus, mas eu já falei com o Senhor e nada acontece. A igreja que acredita no céu, no mar, na terra, mas não consegue acreditar que Deus é Deus. Ele dá importância, Sandrinha, quando você volta a sua oração para Ele, quando você olha para o problema da sua vida, quando você olha para a sua casa, quando você olha para a composição familiar, quando você olha para a sua vida própria. E ao invés de você procurar recursos em qualquer outro lugar, como a mulher do fluxo de sangue gastou o seu dinheiro procurando recursos em outro lugar, Ele deu importância, Anderson, ao que você fez, ao deslocamento da fé, ao deslocamento de nós não acreditarmos mais naquilo que é físico do que é espiritual, ao deslocamento do nosso coração, de deixarmos de sermos secular, de deixarmos de sermos homens que confiam no seu próprio taco, na sua própria força, para acreditar agora em um Deus que os seus olhos não veem, mas o seu coração está dizendo, Ele é real. Ele é real. Então ele volta os olhos para esse cego e ele vai ouvir a oração, a intercessão daqueles homens, e ele cura aquele cego com um toque. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que você parou de orar? Pergunte para quem está ao seu lado, por que você parou de acreditar? Pergunte para quem está do outro lado, por que você parou de acreditar? O que houve? Amém? O que houve que nós paramos de acreditar? Vai vir geladinha. O que houve que você parou de acreditar? O que houve, irmãos? O que houve? O que houve? O que houve que nos desmotivou de estar na presença de Deus? O que houve que desmotivou você de estar na casa de Deus? O que houve que desmotivou você de orar, de falar com Deus, de acreditar que ainda a sua oração é ouvida por Ele? O que houve? Glória a Deus. O que houve, irmão? E aí, esse Deus maravilhoso cura esse cego. Um outro ponto que eu enxergo nesse texto é que Jesus faz isso porque Ele quer ter relacionamento parcial com cada um. Jesus quer tratar com a Ana Cristina diferentemente do que tratar com Elcio se são casados. É um casal. Já moram juntos, vivem juntos há anos, mas quando Deus olha para o Elcio e diz, Elcio, eu tenho um negócio contigo particular. E quando olha para mim, eu tenho um negócio contigo particular. Deus olha para você e diz, eu tenho um negócio contigo particular, Andréia. Ai, pastor, e o Silvio? Ele vai dizer, eu tenho um negócio com ele particular. Mas muitos de nós temos que fazer o deslocamento da fé. Sair do acreditar nesse secular para nos transportarmos para o reino da maravilhosa luz de Deus, que é o espiritual.
Então, irmão, você não precisa tomar conta do seu marido, você não precisa tomar conta da sua esposa, você não precisa vasculhar o WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer coisa. Porque o Instagram vai estragar seu casamento. Alô, quantos podem dizer amém? Amém? Não adianta você fazer isso, sabe por quê? Porque você está tomando conta como um cão de guerra, um cão de guarda. Irmãos, não sai daqui, o pastor me chama de cachorra. Mas, gente, não falando desse negócio não, hein? Amém? Meninas, amém? Amém! Amo vocês, tá? Então, não adianta. Confie em Deus. Diga para quem nesse lado, confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus, confie em Deus, presta atenção, confie em Deus. Você não está servindo a um Deus de pau, de pedra, de barro. Você está servindo um Deus que te conhece totalmente. Aleluia. Plenamente, Adriano. Conhece você, sua esposa, o que você precisa, conhece a gente. Ele conhece a gente na integridade. E agora ele vai ao homem, chamou o ceguinho pela mão, pá, vem comigo, cego. Segurou ali. E aí ele vai curar esse homem. Ele vai usar a sua saliva. E ele vai usar o toque. A primeira coisa que ele faz é perguntar ao homem: e agora, como é que você está enxergando? Aleluia, aleluia, estou enxergando. Aleluia, Jesus, que bom. O que você está enxergando? Eu vejo homens como árvores andando. Jesus fala assim: caraca, mano, vem cá comigo. E eu fiquei pensando: caraca, por que ele viu árvores? Por que ele viu homens como árvores andando? E aí nessa hora eu fui pesquisar alguns estudos. E muitos estudos falam sobre essa dependência, essa relação de dependência do cego com o próximo. Mas não uma relação de dependência na amizade, no amor, mas na relação da dependência, da mendicância. Entendeu? De ser sustentado. Então ele fala ali naquele momento da dependência dele. Ele fala sobre árvores que geram sombra e fruto. Ele fala sobre árvores de pessoas que ele está sentado à sombra, como esses homens, que se foram homens que levaram esse camarada até Jesus, eram homens que também faziam o quê? Ajudavam ele, amém? Então ele fala sobre árvore, ele fala sobre frutos, ele fala sobre sombra, ele fala sobre estar resguardado. Aí ele junta homens a árvores. É como se tivessem, olha, eu vejo homens, eu vejo a expressão dessa dependência dele, é a expressão de que ainda não havia acontecido. Jesus o chama novamente, alguns estudos falam sobre isso, Jesus o chama novamente, o toca novamente, e aí algumas versões estão dizendo também o seguinte: olhe para cima. Não sei quantas versões estão dizendo isso, dizendo olhe para cima. E diz que esse olhe para cima, ele estava rasgando essa ideia da árvore, ele estava rasgando essa ideia de não precisar levantar a cabeça, que há uma cobertura sobre ele. Ele estava rasgando isso. Quando ele diz olhe para cima, e a primeira visão que ele tem é do céu, a primeira visão que ele tem é do reino, a primeira visão que ele tem é aquilo que Deus deu a ele. E aí a Bíblia diz que ele passa a enxergar plenamente, ele passa a olhar plenamente. Bom, vamos lá, para a gente trabalhar aqui já o finalzinho dessa mensagem. Quando a gente olha para essa mensagem, para essa parte desse texto, Jesus trabalha com a gente de uma forma tão íntima e tão particular, tão íntima e tão particular, que todas as vezes o Senhor está olhando para mim e para você e está dizendo: Damião, o que tu vês? Maninho, o que você está vendo? Então Ele espera, Eric, você viver a sua vida todos os dias, e de repente no final do seu dia Ele pergunta: o que você está vendo? Ele espera a gente viver o nosso dia inteiro, e é como se estivesse dizendo: e agora, o que você está vendo? Passamos um dia inteiro
E muitas vezes nós vamos enxergar no final do dia, não é uma visão completa do que Ele quer que a gente veja. Muitas vezes fazendo uma análise da sua vida, e eu não sei quantos têm o hábito de fazer essa análise da vida, muitas vezes fazendo a análise da nossa vida, nós vamos perceber que Deus ainda não está muitas vezes em primeiro lugar. Nos surpreendemos em falar muitas vezes: Senhor, eu te sirvo, eu te adoro e eu me entrego ao Senhor. Mas quando vem a primeira exigência, ou seja, quando vem a primeira prática, a gente diz: caraca, aí não dá. E muitas vezes nós não praticamos, não vivemos isso na integridade, na intensidade. Jesus chama a parte e diz: o que você está vendo? E a nossa visão muitas vezes está embaçada. André, quem é Deus para você? César, quem é Deus para você? Quem é Deus para você, meu amigo? Quem é Deus, Joyce? Quem é Deus para a gente, Lorraine? Quem é Deus? Quem é o Senhor para mim e para você? Para que nós possamos levantar a cabeça e dizer: Senhor, eu enxergo plenamente quem Tu és. Senhor, eu enxergo, ainda que esteja vivendo um caos na vida, ainda que esteja vivendo momentos complicados dentro da minha vida, os meus olhos estão no Senhor. E por isso eu consigo enxergar. Por isso eu consigo ver o que o Senhor quer que eu veja. Ao acontecer isso, Jesus diz para ele: olha, não volte para o povoado. Volte para casa. Depois que você é curado, é tempo de olhar para a família. Depois que nós recebemos o toque de Jesus, é tempo de olhar para a família com o toque de Jesus. Nós estamos querendo muitas vezes transformar a nossa família sem ter sido tocado por Jesus. Nós estamos querendo mudar casamento, condições de casamento, divorciado de Jesus. E aí estamos olhando para dentro do casamento, homens como árvores andando, ou seja, enxergando nada, achando que estamos servindo a Deus, que fomos tocados por Ele, que fomos restaurados por Ele, mas ainda não aconteceu. Depois que nós fomos tocados pelo Senhor, agora é hora de olhar para dentro de casa. Nenhuma restauração familiar começa se você e eu não formos tocados por Ele. Nenhuma restauração familiar ou nenhuma restauração pessoal começa se nós não abrirmos espaço para sermos tocados por aquele que é dono da cura e da restauração. Não vai acontecer. Quantas vezes você já conversou com seu marido? Quantas vezes você já conversou com a sua esposa? Quantas vezes você já conversou com seus filhos? Quantas vezes você já fez isso? E enxergamos no meio disso tudo, enxergamos nesse meio todo que as conversas foram vãs. Aí conversei com ele. Estamos passando uma semana muito boa, pastor. Que bom, irmã. Semana seguinte vem a irmã: pastor, o diabo armou uma armadilha. Que armadilha é essa que o diabo arma? E que cristãos que enxergam plenamente caem? Que armadilha espiritual é essa que o diabo arma e que cristãos que deveriam ser cheios do Espírito Santo, com uma visão plena de tudo, estão caindo e tropeçando? Então a gente começa a perceber que as ofertas de Satanás, elas só são ofertas quando nós estamos cegos. Quando nós estamos vendo ainda homens como árvores andando. Homens como árvores andando significa o seguinte: Senhor, já estou enxergando, tá bom, legal, beleza. Jesus está dizendo assim: você não entendeu nada, filho, você não está enxergando nada ainda, vem cá, eu despreparado. E toca nele de novo, ele fala assim: agora, tô firmão, Senhor, agora foi. Entendeu? Amém? Amém. Então, irmãos, já ia falar: Michel, vamos? Então, irmãos, essa é a mensagem de Cristo para a gente.
é a mensagem de... Eu sei que não é uma mensagem fantástica, espetacular, mas é a mensagem de Deus para a sua vida. É a mensagem que está dizendo para mim e para você o seguinte: maninho, desperta. Alexandra, olha, desperta. Porque o real não é o que você faz todos os dias. Muitas pessoas vão acordar aqui amanhã, daqui a pouquinho, 4 horas da manhã, para ir trabalhar. E vão enfrentar um trem cheio. E vão enfrentar uma condição cheia. E vão enfrentar uma cidade lotada. E vão enfrentar um patrão chato. E vão enfrentar um montão de coisa. E é exatamente esse montão de coisas que vai fazer com que você e tantas outras pessoas cheguem no final do dia dizendo: caraca, eu não aguento mais. A sua realidade não é essa. A sua realidade ainda está pautada no Senhor. Ainda está firmada em Deus. É Deus quem muda a sua história. É Deus quem muda a sua forma de enxergar. Amém? Amém. Então não adianta a gente enxergar homens como árvores andando. Não adianta eu ter uma visão parcial. Não adianta eu ter uma ideia do que possa ser a vontade de Deus. Nós não podemos nos satisfazer com menos do que a vontade de Deus. Nós não podemos aceitar nada que não seja simplesmente a vontade de Deus para a gente. Então, alguns pontos para a gente fechar o que necessita. Primeiro, disposição para ir até Jesus. Amém? Disposição de deslocamento de fé, de mudar o seu conceito de fé, de mudar o seu contexto de vida com Deus. Tem muitos irmãos que estão vindo para cá hoje que não leram a Bíblia o dia inteiro ou a semana toda, que vão ler a palavra quando o pastor fala: abra a sua Bíblia, essa é a leitura semanal. Irmãos, presta atenção, se o seu caso é esse, você está morto. Só esqueceu de deitar. Você está enxergando árvores andando. Você está vivendo uma ideia, você está vivendo uma ideologia, que no final você vai para o inferno. Amém? Amém? Se a sua oração é aquela oração de final de noite para poder desencargo de consciência, passou o dia inteiro, fez tudo o dia inteiro, você encontra tempo para tudo o dia inteiro, e aí no final da noite você fala: Deus, obrigado por esse dia, pela tua mão, pelo teu poder. Deus te fala assim: mete o pé daqui, vacilão. Porque não é isso. Isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento. Se você encontra tempo para tudo na sua vida durante o dia, você tem que encontrar o tempo para aquele que faz você enxergar nitidamente. Se o que é mais real na sua vida é o seu trabalho, seu dinheiro, seu amor, seus filhos, então você está enganado, porque o mais real tem que ser Deus, né? Né, Gilmar? Porque é Ele que vai tornar tudo isso tão claro e tão visível que a Andréa Adelaide vai saber exatamente ao que orar. Então eu estou com um problema no trabalho, eu estou com um problema no casamento. Você é a pessoa que está enxergando nitidamente, então, Senhor, e você começa a orar aquilo que convém, você começa a bater espiritualmente naquilo que é certo. Por quê? Porque Deus abriu seus olhos, porque Deus fez um milagre em você, porque Deus restaurou a você a comunhão de andar com Ele. Detalhe, não foi num ato, como diz, em conjunto. Foi num ato sozinho. Ele pegou você, Eric, sozinho, pela mão, e vem cá, meu filho. Amém? E foi andando com a gente. E foi andando comigo, com você. E foi andando com a gente. Até o momento de falar: agora eu restauro a sua visão, eu mudo o seu contexto de vida, eu dou a você a capacidade de enxergar esse mundo espiritual para fazer a coisa certa. Então, deslocamento de fé. Amém? Amém. O segundo ponto seria exatamente esse: pedir a Deus, clamar a Deus: Deus, me leva para um lugar onde só eu e o Senhor estejamos. Então arranje esse lugar. Arranje esse lugar. Encontre esse lugar onde só você e Deus vai estar. Eu não sei onde vai ser esse lugar, não sei se vai ser no teu quarto, no banheiro, não sei o que vai ser. Mas você tem que ter um lugar onde você fechou a porta, trancou a sua porta, você está ali, está sozinho com Deus, para falar com Ele, para clamar Ele, para chorar com Ele, para poder, entendeu? Tem que ter esse lugar.
Porque ninguém passa na sua frente na hora que você está vendo televisão. Amém? Quando você está vendo televisão, um filme lá, pá, bacana, aquela cena, na hora da cena que vai acontecer, que vai decifrar o filme, o teu filho entra e fala assim, mãe, na frente da televisão. O que você faz? Você fala assim, oi meu filho. Você fala assim, sai da frente. É ou não é, gente? Ô gente, ninguém vê televisão aqui. Gente, não foi pra ele. Amém? Deu pra entender? Então na hora que a gente está vendo televisão, que é o nosso lazer, até o futebolzinho, que eu gosto de ver, então, ainda mais quando vê o Vasco ganhando o Flamengo, é maravilhoso, vamos lá, você não pode falar nada. Entendeu? E aí, pá, a gente viu, aí, não pode entrar na frente. Por quê? Porque é importante. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, nessa relação você e Deus, o que está entrando na frente que você não está nem percebendo? Não é, Giovanni? O que está entrando na frente que você não está nem percebendo? A gente trata a Deus dessa forma. Cláudio. Sou cego, Não. não? Tudo bem? Como é que você está? Então eu vou falar contigo depois eu falo contigo, Giovanni, tá? André, depois a gente fala contigo, tá bom? Valeu, Cláudio. Beleza. Pergunta, falei com ele? Não falei com ele. Quantas pessoas já apertaram a sua mão assim? Não é? Que passam para assim, aí, oi, tudo bem, André, não sei o que, tal. Oi, senhor, depois eu falo contigo, tá? Beleza, tal. Passei pelo Giovanni. Giovanni, te cumprimentei? Não. A gente está falando com Deus assim, irmãos. A gente está falando com Deus olhando para as árvores que andam como homens. A gente quer manter uma vida de religiosidade. A gente quer manter uma aparência. O camarada anda com Bíblia, ao invés de dar bom dia, boa tarde, noite, da paz do Senhor, né? Fala só vitória. Só vitória, só vitória. Não é isso? Aí o camarada que canta música, quer cantar só música de crente, porque ele é crente. Filme, ele só vê um filme de crente, por quê? Porque ele é crente. Se algum ouvir uma JB, isso é do capeta. Olha só. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Você está entendendo? Não pode, por quê? Porque ele é crente. Aí ele vai conversar com um camarada, ele só conversa sobre o quê? Crente. Só que ele está olhando para Deus assim. Deus está restaurando, restabelecendo esse relacionamento nosso com Ele. Pegando eu e você pela mão hoje, dando um recado no nosso pé do ouvido, dizendo assim, olha, eu trato com você sozinho, quero falar contigo. Aleluia! Então nós temos que mudar alguma coisa. Então o segundo ponto foi exatamente esse. Primeiro, deslocamento da fé. Segundo, encontrar um lugar sozinho com Deus. Amém? Amém. Terceiro, não ter vergonha de falar da dificuldade de enxergar o que Ele quer que nós enxerguemos. Porque para esse homem, árvores que andavam como homens, ou homens que andam como árvores, sei lá, alguma coisa assim que eu já não estou lembrando aqui, era o que ele estava enxergando. Então não ter vergonha de chegar para Jesus e falar assim, Senhor, me ajuda porque eu não estou conseguindo enxergar. Deus, me ajuda porque eu não estou conseguindo viver isso. Deus, me ajuda porque eu quero viver esse negócio de verdade. Eu quero ser de verdade da verdade. Então se você chamou Deus num conto para ter relação com Ele, abra o verbo. Se você é um camarada que está fazendo porcaria, fala com Ele. Porque as pessoas pecam com todas as letras e querem confessar no resumido. Pecam com tudo. Na hora de confessar, fala assim, tu sabes daquilo, Deus, não vou nem falar. Que pode ser pecado 2 vezes. Fala tudo, irmão. Agora, a sua oração de confissão não é com o seu irmão. É você e Deus. Então, se você fez alguma porcaria, chega para Deus e diga o nome da porcaria. E peça a Deus, Senhor, eu ainda olho para essa situação como quem não tem visão. Eu quero servir ao Senhor, mas eu ainda gosto disso. Eu quero me entregar para o Senhor, mas essa situação aqui não me prende.
Eu ainda olho como homens que andam como árvore. Mas eu quero ter uma visão clara do teu reino, de ter o prazer de me lançar no Senhor. Ninguém pode fazer por isso. E aí a gente quer fazer, sabe o quê? Pastor, ora pela minha vida. Fulano de tal, ora pela minha vida, porque eu estou passando por uma lutinha. Não vai acontecer. É a lutinha que vai te matar. Amém? Amém. Alô? Amém. Se nós fizermos esses 3 pontos, eu acho que muita coisa vai mudar na sua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Amém. Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado por tudo que o Senhor fez em nosso meio, a forma maravilhosa como o Senhor manifesta a Tua graça infinita sobre nós. Pai querido, dá-nos uma semana onde nós possamos estar muito atentos no que nós estamos ouvindo, nós estamos vendo. Dá-nos uma semana, Deus amado, onde a Tua verdade seja aquela que vá dirigir, conduzir as nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, livra-nos de todo mal. Livra-nos de todo mal, livra-nos de laços de Satanás, para a honra e glória do Teu nome. Que haja no coração, no desejo, no Teu povo, o desejo, a fome e a sede da justiça da Tua palavra. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por tudo. Que o povo de Deus diga amém. Amém. A paz de Cristo, amém. Uma boa semana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a paz.